A paz do Senhor, amados irmãos, Pastor Fábio aqui. Vamos gravar aqui este áudio e para falar sobre o assunto de profetas, profecias, profetas no Novo Testamento, no Velho Testamento. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vou mandar para os grupos aqui, tanto de escatologia como grupo de perguntas ao pastor. Vamos lá. Amados, em primeiro lugar, eu quero dizer para os amados irmãos que eu creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e a nossa regra de fé e de prática é a autoridade maior. Não é? É na palavra que nós vamos verificar. Nós temos que ser crentes bereanos. O que são crentes bereanos? São crentes que eles examinavam se realmente os ensinamentos de Paulo estavam de acordo com aquilo que dizia as Escrituras. Então, e não era pecado, tá? Como hoje não é pecado a gente ouvir o ensinamento e ir na palavra, ver se a palavra realmente está concordando com aquilo, ver se está de acordo com a palavra. Então, tudo aquilo que foge da palavra, nós temos que botar de lado, ok? Então, vamos lá. Profecias, por que eu estou falando isso? Porque existe hoje, muitas profecias, revelações e arrebatamentos que simplesmente não são de Deus porque não estão de acordo com a palavra, ok? Já é bom, eu vou salientar aqui, deixar claro que eu creio nos dons porque são bíblicos, não é? Eu já tive também experiências pessoais com Deus. Então, tanto em Joel, vai falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, cumprido em Atos 2. Em Atos 2, nós vamos ver as pessoas com um mover ali diferente, as pessoas falando línguas. Eu sei que as pessoas vão dizer que são linguagens de outras nações, que exaltavam a Deus nas suas próprias línguas. Realmente, está certo. Só que eles não falavam em pensamento, nem falavam de forma estática parada. Eles estavam se mexendo, alguma coisa estava acontecendo, tanto é que as pessoas que estão de fora dizem: esses homens estão bêbados. Então eles estavam andando, cambaleando, marchando, rodando, fazendo alguma coisa, porque só falar, as pessoas diziam, essas pessoas estão exaltando a Deus. Mas alguns diziam, esses homens estão bêbados. Ou seja, havia um mover ali. Então, nós vamos aqui para os outros textos bíblicos, 1 Coríntios 14, vai falar sobre os dons espirituais, sobre a importância dos dons espirituais, que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais, mas tudo com ordem, com decência. E também, em Atos, vamos ver todo o decorrer do texto, inclusive do livro de Atos, inclusive Atos 19 vai falar que as pessoas que recebiam o Espírito Santo recebiam e falavam língua e profetizavam, Então é bíblico. Atos 15 vai falar que Judas e Silas eram profetas, então existe profeta no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, 1 Coríntios 12 vai falar que o Senhor, em Efésios 4 mais especificamente, fala que o Senhor subiu no alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens, e entre esses dons ele deu uns para profetas. Ágabo, inclusive, Atos 11, era um desses profetas, falar até o nome dele. Ele profetiza que Paulo vai ser preso, quando ele fosse para uma viagem determinada, e ele profetiza também de uma grande fome que viria sobre a terra. Então o profeta ele prediz coisas da vida das pessoas, sim, mas não significa que você deve ser manipulado pelo tal profeta. Tanto que Paulo ele vai falar, eu estou pronto a ser preso, como também estou pronto a ser morto. Então, claro, se você vê que você vai morrer, você não é obrigado a ir lá morrer. Mas se falar que você vai passar por uma tribulação na determinada cidade por amor da palavra, você passa a tribulação, você não vai se acovardar. Então, em resumo, os dons são bíblicos, só que nós chegamos num tempo em que nós temos que tomar muito cuidado. Então, mesmo sendo bíblico, nós temos que examinar as Escrituras, não é verdade? Deuteronômio 13, por exemplo, vai falar que o falso profeta, ou a falsa profecia, ela pode até se cumprir, tá? Ela pode se cumprir. Não é só porque não cumpriu. Porque Deuteronômio 13 vai dizer que quando Deus permitir que um falso profeta fale alguma coisa e se cumprir, o Senhor está nos provando para saber se nós somos leais a Ele. Tá? E nesse caso, o Senhor está provando a pessoa que ouve. Tá? A pessoa que ouve essa profecia. Então você precisa ter, e nós só podemos, tá? A Bíblia, antes de falar isso também, fica bem claro aqui que nós podemos sim provar. João vai dizer, não cria todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E quando fala da profecia, vai dizer também que uns falem e os outros julguem. Não é?
Então o Deuteronômio 18 vai falar que também se não cumprir, o profeta é falso. Né? Muitas vezes você vai ouvir uma profecia ou um profeta e não vai cumprir porque não foi Deus que falou. Okay? Deus tem compromisso com aquilo que ele fala. Se Deus tiver misericórdia da tua alma e tu buscar a ele, e Deus vê teu coração sinceridade, ele vai abrir teus olhos para isso. Quem sabe através desta palavra, olhos também não serão abertos. Não é? Mas nós só podemos julgar a profecia por pelo menos 3 critérios. O primeiro é ver se está em conformidade com a palavra. Tem que estar conforme a palavra. Né? O segundo é pelo dom de discernir os espíritos, que nem todos têm. E o terceiro, pela revelação de Deus. Então, se eu ouvir uma profecia e eu não tenho o dom de discernir os espíritos, eu vou ficar quieto. Se eu ouvir uma profecia e eu não sei se está de acordo com a palavra ou parece que está com a palavra, eu vou ficar quieto. E se Deus também não me revelar, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto também. Vou orar. Então, qual é o melhor conselho que eu posso dar para os amados irmãos? Viu algum mover diferente, alguma profecia? Vai orar. Por quê? Porque se você falar, oh Deus, e adorar, e não for Deus, você pode estar adorando a Satanás. E se for Deus, por outro lado, você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Então você tem que ter muito cuidado. Tenha prudência. Vamos pegar Paulo como exemplo. Tá? Paulo, ele está em Atos capítulo 16, e vem uma jovem que tem o espírito de adivinhação, e ela fala uma verdade para Paulo. Ela fala... Esses santos homens que nos anunciam a palavra de Deus são santos homens de Deus. Numa linguagem do mundo, aquela jovem estava espranando, estava falando ali, gritando bem alto, e as pessoas olhavam para Paulo. E ela fez isso muitas vezes. A Bíblia vai dizer que ela fez isso muitas vezes. Muitas, não é uma, nem duas, nem três. É muitas vezes. Paulo, creio eu, que ele observou, aparentemente parecia ser uma propaganda boa, não é? Porque não era mentira. Mas, na verdade, era um espírito de adivinhação, era um espírito mentiroso, um espírito de enganação. Estava querendo enganar Paulo. Paulo, se não é a prudência, sabendo por que ele foi prudente? Porque ele correu o risco de pecar contra Deus, se fosse Deus. Então eu creio que ele foi orar. Mas ele discerniu também. Ela fez, e por outros motivos que a Bíblia não diz, ela fez isso muitos dias, até que chegou a hora que Paulo repreendeu aquele espírito. Ou seja, Paulo poderia muito bem falar assim, vamos lá, vou falar para os responsáveis, você vai ficar lá na minha igreja, você vai ficar fazendo esses trabalhos de adivinhação, eu prego a palavra, você faz essas profecias, né? E aí, mas Paulo não aceita a ajuda do diabo. Cala-te e sai dela, espírito de adivinhação, em nome do Senhor Jesus, sai! E saiu aquele espírito, aquela jovem ficou liberta. Então temos que ter prudência, cuidado. Né? Isso aqui não é para você sair falando de qualquer profecia, nem de qualquer mover. Porque já muitos pastores que não creem, eles botaram tudo num balaio de gato e falam que todas as profecias, todos os profetas não são de Deus. E aí eles blasfemam contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus ainda usa os seus pequeninos. Então, amados irmãos, vamos lá. Então a profecia pode se cumprir, como pode também não se cumprir. Tá? Profecia, irmãos, não é, tá? Profecia não é, o que é profecia não? Profecia não é um prognóstico. O que é um prognóstico? Tá? A pessoa está lá chorando na igreja, ela está com problemas. Aí o profeta vai lá e fala assim, olha irmão, vi a irmã triste. Claro que viu triste, a irmã está chorando. Né? Então essa pessoa profetizou na carne para poder querer aparecer diante da congregação. O que a profecia não é? A profecia não é um prognóstico, por exemplo. Aconteceu um acidente lá em Brumadinho, morreu centenas de pessoas, aconteceu jovens morrendo queimados, aconteceu a chuva. Aí vem alguém e fala assim, Deus está revelando que... Aí fala um pouquinho em língua e um pouquinho em português, um pouquinho em língua e um pouquinho em português. Deus está falando aqui que vai acontecer isso, acontecer aquilo, ou seja, isso é porque a pessoa viu o que está acontecendo e aí ela está querendo jogar no ar, jogando uma espécie de verde, fingindo que é uma profecia para poder se aparecer. Ok, irmãos? Vai haver terremotos, vai haver guerra, isso é bíblico, isso Jesus já profetizou. Agora, o que está acontecendo é que pessoas estão querendo se aparecer às custas dos dons, como a verdade não é dom nenhum. Nós vamos ver também uma coisa interessante, segundo Reis capítulo 4, verso 27, a sunamita, quando vai até Eliseu, ela está angustiada que seu filho morreu, e Geazi vai até ela, e Geazi quer barrar ela de chegar até Eliseu. E o que Eliseu fala, irmão? Segundo Reis 4, 27, Eliseu fala assim, não
impeça ela de vir até mim, deixa ela vir até mim, porque ela está angustiada, e o Senhor não me revelou, o Senhor me encobriu, ou seja, Eliseu era profeta, mas não significava dizer que ele ia criar uma profecia só para mostrar para alguém que é profeta. Por exemplo, às vezes Deus já te usou, às vezes você é uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus, mas não é porque na hora da revelação vai perguntar quem teve revelação que você vai falar sem Deus ter te mostrado nada apenas para querer se aparecer. Porque Deus pode também deixar um profeta sem falar nada com ele, sem revelar nada. E a profecia não é para a pessoa se aparecer, é para tudo que se Deus for usar alguém, é para a glória de Deus. Como diz também Pedro. Nenhuma profecia ela é feita ou foi feita por vontade humana. Mas homens falaram inspirados por Deus. Então ninguém foi lá escrever uma parte da Bíblia porque ele quis, eu também vou escrever um pedaço da Bíblia. Não, esses homens foram inspirados. Então a Bíblia diz que nós não podemos aumentar nem diminuir. A palavra é o crivo de toda a profecia. Então vamos continuar aqui. Nós vamos ver, amados irmãos, vamos ler aqui. Né? E nós vamos tentar resumir aqui. Nós vamos ver que 1 Reis, capítulo 22, vai falar sobre Acabe, os falsos profetas de Baal, e que nessa época, e 2 Tessalonicenses também, capítulo 2 em diante, vai falar sobre o falso profeta também que virá, né, com prodígios e sinais de mentiras. E nesta época de Acabe, 2 Reis, capítulo 22, vai falar sobre, irmãos, uma multidão de profetas que profetizavam por outros espíritos, espírito de Baal, espírito de mentira. E Micaías estava barrado dessa mesa. Micaías e anterior um pouco Elias não participava daquela mesa. Por quê? Porque eram profetas da verdade. Nem sempre um profeta de Deus vai estar no auge, pelo contrário, ele não vai estar em grandes mesas. Porque um profeta de Deus, numa grande convenção, num grande círculo religioso de denominação, ele pode estar barrado, porque ele vai falar muitas verdades que não vai agradar muitos ouvidos e vai também falar o que está em oculto. Foi o caso de Micaías. Micaías, ele é chamado e falam para ele, profetiza tudo aquilo que os outros estão falando. E Micaías vai falar assim, não, o que Deus mandar eu vou falar. E aí as pessoas estão ali profetizando uma a outra, dizendo, Acabe, Deus vai te dar vitória em Ramote de Gileade, a vitória é tua. E Micaías simplesmente vai falar assim, vai? Então vai que Deus vai te dar vitória. Acabe na mesma hora percebeu que ele estava mentindo. E pensou assim, por que você está me enganando? Eu sei que Deus não te falou isso. Mas na verdade, Micaías não estava mentindo, estava sendo irônico e zombando dele. Né? Seria a mesma coisa que um assaltante fosse fazer um assalto e as pessoas dissessem para ele, olha, vai que Deus vai te dar vitória. E viesse até a mim ou até um profeta aí qualquer de verdade e falasse assim, e falasse para você assim, irmão, vou fazer um assalto aí e fala aí, o que você acha? Aí você fala assim para ele, vai que Deus é contigo, vai, né? Claro que ele ia falar, irmão, tá me enganando. Então foi isso aí que aconteceu. Né? Micaías está sendo irônico e está zombando de Acabe. E Acabe fala, me fale a verdade. Ele falou, então tá bom, vou falar. Aí ele fala, viu o Senhor sentar no seu trono, e o Senhor falava, quem induzirá para que Acabe caia em Ramote de Gileade? E um disse um desta maneira, outro de outro, até que se apresentou um espírito e disse, eu induzirei para que Acabe caia em Ramote de Gileade. E o Senhor fala, como? E aquele espírito diz, eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E assim Deus disse, vai, que tu farás e tu prosperarás. Ou seja, isso vai acontecer, tu vai conseguir enganá-lo. Não é? E você vai ver que por causa disso ele é preso e depois ele acaba morrendo realmente. Não é? Ou seja, o espírito da mentira estava na boca daqueles profetas. O espírito da mentira estava ali para enganar, porque ele não quis ouvir a verdade. E o que vai acontecer no final dos tempos, quando vier o falso profeta, a 2 Tessalonicenses 2,10 vai dizer que porque eles não quiseram a verdade, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, Acabe ele só cai na mentira porque ele não quis a verdade. Então nós temos que amar a verdade mais do que tudo, porque Jesus é santo e verdadeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida, e nada podemos contra a verdade senão pela verdade. A verdade tem que ser falada, doa quem doer, goste quem gostar, inclusive contra até os profetas que profetizam na carne. Nós temos que fazer de tudo para zelar pela verdade da palavra de Deus. E muitos também, né, nós sabemos, Mateus 7 vai falar que profetizou, fez maravilha, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim. Então nós vamos aqui, estou tentando, irmão, encurtar este áudio o máximo possível, tá? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.
Nós vamos para Jeremias capítulo 23, nós vamos ver uma coisa interessante, que o texto vai dizer assim, ó, porque, Jeremias 23, 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a maldade, diz o Senhor. Os profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, fazia errar meu povo de Israel. Os profetas de Jerusalém, vejam uma coisa horrenda, comete adultérios, andam com falsidades, fortalece as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, seus moradores como Gomorra. Aí ele continua falando, eis que darei a eles a comer as lonas, farei beber água de fel. Verso 17, dizem continuamente os que me desprezam, o Senhor disse, pastoreis, qualquer que anda segundo a dor do seu coração, não virá mal sobre vós. Não falei a esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes disse, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam ouvido, fazia ouvir o povo ouvir as minhas palavras. Né? Aí, verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Verso 28, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem minha palavra, fale minha palavra com verdade. O que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, ou um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usa a sua língua para dizer, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras, com suas leviandades. Porque eu não os enviei, nem dei ordem, nem trouxeram proveito algum para este povo, diz o Senhor. Então, em síntese aqui, é um capítulo grande de Jeremias 23, tem 40 versículos, eu li só alguns versículos. Jeremias é um profeta que está nadando contra a corrente, assim como Micaías, assim como Elias, não é? Numa extrema apostasia. E as pessoas estão profetizando que viria dias de paz para Jerusalém, e Jeremias está dizendo que não viria paz nenhuma. Não é? E Jeremias vai começar dizendo que tanto no profeta como no sacerdote eles acharam a maldade. Então nós vamos ver aqui no texto algumas características para você entender o que são falsos profetas também nos dias de hoje. O Senhor tinha achado a maldade na casa dele. Né? Nós que viemos do mundo, como eu vim do mundo, alguns irmãos também, a maioria dos irmãos vinha do mundo. No mundo, irmão, as pessoas estão cheias de maldade. Não há amizade verdadeira, as pessoas são interesseiras, matam-se por causa de dinheiro, por causa de droga, né, por causa de mulheres. Então a maldade está no mundo. E nessa época aqui, Jeremias, Deus vai dar a palavra Deus vai dar a palavra para Jeremias dizendo, até na minha casa achei a sua maldade. Então chegamos num tempo em que a maldade tem penetrado no meio do povo de Deus, há muita maldade, né? Pastores cobiçando a mulher do próximo, próximo cobiçando a mulher do pastor, não é? Pessoas cobiçando um a outro, o pecado de adultério tem entrado literalmente, os irmãos e irmãs, pessoas fornicando um com o outro, pessoas de ministério em fornicação, são traidores, um trai no outro, um se levantando contra o outro, um querendo puxar o tapete do outro por causa de cargo, um querendo ser melhor que o outro. A maldade que estava no mundo tem entrado na casa, e isso também está acontecendo hoje. Então, nos profetas de Samaria havia loucuras, profetizavam por outro espírito, por espírito de Baal, e faziam errar o povo de Israel. No de Jerusalém, eles cometiam adultérios, andavam com falsidade, fortaleciam a mão dos malfeitores. O que é fortalecer a mão dos malfeitores? É você não pregar a verdade para eles, é você olhar para o pecador e você não apontar o caminho que é Jesus. Fortalecer a mão do malfeitor é você pregar bênção para uma pessoa que está toda errada com Deus e não pregar a verdade, falando para ele se arrepender dos seus adultérios, dos seus pecados. Então eles tinham se tornado como Sodoma e Gomorra, ou seja, até o pecado do homossexualismo tinha entrado no meio do povo. Hoje nós vemos, né, esse pecado terrível, e esses profetas que são homossexuais, inclusive profetizando em pecado e profetizando. Aí você fala, será que é Deus? Claro que não é Deus, o Espírito de Deus é santo. Aí alguém fala, Deus, ele usou até uma mula. Não, Deus não usou uma mula, não. Deus fez o milagre da mula falar com voz humana, é bem diferente. Porque a mula vai dizer assim, não sou eu uma mula, porque me bateste 3 vezes, Balaão? Então a mula fala, não sou eu uma mula. Então Deus é uma mula, por acaso? Para falar, não sou eu uma mula? Na verdade, quem estava falando ali era a mula, com o milagre que Deus fez da mula falar em voz humana. Então Deus não usou a mula. Tá? Então essas pessoas, na verdade, que estão em pecado, entristecem o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus sai da pessoa. Eu estava na igreja, amados irmãos, e eu trabalhava próximo a esta igreja, e lá moravam muitos irmãos desta igreja, e eu só andava de calça comprida,
o corpo coberto, né? E aí estava um calor tremendo, e passou um irmão que era profeta da igreja, ele passou de short e camiseta, aí eu fui reclamar com Deus, em pensamento, eu fui falar com Deus. Antes de eu terminar, concluir meu pensamento, o Espírito Santo falou algo comigo. E eu ia falar com Deus o seguinte: Deus, por que ele é profeta? Né? Pela misericórdia também sou teu servo, ele prega, eu também prego, ele profetiza, eu também profetizo, mas por que ele anda assim? E eu sinto como se o Senhor não me deixasse eu andar assim à vontade no calor. E antes de eu concluir meu pensamento, o Espírito Santo falou para mim: eu tenho ciúme de você. Aquilo me causou um temor e ao mesmo tempo vários pensamentos na minha cabeça, porque eu pensei, ora, se Deus tem ciúme de mim, será que ele não tem ciúme então do outro? Então eu não me ousei a perguntar isso, não me ousei nem a pensar isso, né? Eu falei aleluia, glória a Deus, esqueci, não quis falar mais no assunto, temi a Deus, glória a Deus e aleluia por isso. Só que mais na frente estourou uma bomba, vamos dizer assim, na igreja local, que na verdade esse profeta ele era homossexual, ele estava em pecado com vários jovens da igreja. Não é? Isso foi um escândalo para a igreja, deixou o pastor lá, que é muito gente boa, muito mal, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas saíram, escandalizou, foi um escândalo feio, feio mesmo, né, irmão? E aí eu te pergunto, será que a pessoa que é homossexual tem se tornado, como está na Bíblia, Sodoma e Gomorra, será que eles são usados por Deus? Claro que não, o Espírito de Deus é santo, ele tem ciúme daquele que é dele. Então só tem o Espírito Santo de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. E aí Deus, verso 15, vai dizer que o Senhor dará a beber a ele losna. Losna, irmãos, é absinto, a bebida amarga. Tem pessoas que estão na prova terrível aí porque está profetizando na carne falando que Deus não mandou. E aí está bebendo uma água amarga da provação e ela pensa que é Deus que está provando que profeta é provado. Sim, profeta é provado, mas tem muitos que está sendo provado porque está falando que Deus não mandou. Para ser profeta tem que pagar preço de profeta, se possível até morrer por amor da palavra, tem que amar Jesus, tem que buscar as coisas do alto, tem que ser prudente, tem que ser cheio do Espírito Santo. Profecia não é para aparecer, nem falar nada na carne, porque existe, na verdade, amados irmãos, 3 espíritos sobre a terra. O Espírito Santo, o espírito demoníaco, que são os espíritos enganadores, e o espírito humano. Tem pessoas aí que estão profetizando que não é nem Espírito Santo, nem demoníaco, é carne. Vamos pegar o exemplo clássico mesmo do Daciolo. Ele falou na época das eleições: eu profetizo que serei eleito com 51% dos votos. Claro que não foi Deus, foi carne. Também não foi o diabo, né? Também não foi Deus, foi carne. Então tem pessoas aí que querem profetizar, mas Deus não falou na boca dela e ela vai lá e fala por Deus, né? O que é um erro grosseiro e a pessoa vai também ser provada por causa disso. Então ele continua falando, estou resumindo aqui porque são muitos versículos. Não mandei eu, os profetas foram correndo, mas se tivesse estado no meu conselho, ou seja, a pessoa tem que estar no conselho de Deus para profetizar guiado por Deus, não é? Ele vai falar às pessoas, verso 22, mas se estivesse no meu conselho, então teriam feito meu povo ouvir as minhas palavras. O que é o conselho de Deus? O conselho de Deus está na palavra, ele é um maravilhoso conselheiro, né? Então Jesus ele vai falar na carta à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca para não seja vista toda nudez, colírio para ungir teus olhos e vejas. Então o Senhor sempre dá um conselho da palavra. Você tem que buscar o conselho na palavra do Senhor. Aleluia. Aí verso 25. Tem ouvidos que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Vamos agora partir para o sonho. O sonho, irmãos, não quer dizer que todo sonho seja de Deus. Tá? Porque existem sonhos que são sonhos de revelação. José teve um sonho de revelação, até ímpio tem sonho de revelação, os presos que estavam presos com José teve sonho de revelação, Nabucodonosor tem um sonho de revelação, tá? Até um dos integrantes do Mamono assassino, no dia que foi morrer, ele sonhou, deu a entrevista e disse: eu sonhei que o avião caía, um sonho estranho, aí ele embarca no avião e aquele avião cai, né? Tem vários propósitos, Deus quer revelar algo e ele fala em sonho. No caso de Daniel, foi para que Daniel fosse exaltado, tendo a interpretação. No caso de José foi a mesma coisa. E no caso de uma pessoa que sonha e até que vai morrer, foi o caso do avião, quem sabe ele se arrependeu no próprio avião, pediu misericórdia antes de morrer. Isso é possível também. Agora, tem muitas pessoas aí que estão sonhando sonhos também, Satanás também, eu falei no outro áudio sobre os dardos inflamados malignos. Satanás também pode dar sonho, tá? Sonho de mentira para causar confusão, e quando não é Deus e a pessoa acha que é Deus, né? Quando eu sonho é batata. Então nessa tarde a sua batata está assando. Por quê? Porque tem sonhos que não foi Deus nada. Sonhei, Deus me falou. Não é? O perigo do sonho é a pessoa falar que foi Deus que falou, quando na verdade Deus não falou nada. Não é?
Deus, para você discernir se foi Deus ou não, você tem que guardar no seu coração, você tem que esconder essa promessa e esperar em Deus. Espera, espera, espera. E se não tiver em conformidade com a palavra, você esquece também, porque qualquer pessoa pode sonhar, irmão. A pessoa que é do mundo, ela sonha para jogar no bicho no dia seguinte. Então sonha algo natural, do espírito humano. Então não é porque é bíblico, né, que os velhos sonharam sonhos. Não é? Os velhos sonharam sonhos. Tudo bem. É bíblico, mas você não tem que sair por aí falando todo sonho. Ah, eu sonhei, né? Eu via, aí fala uma coisa sem nexo nenhum, que não trouxe proveito nenhum. E é isso que a Bíblia vai falar aqui, né? No verso 28, o profeta que tem o sonho, conte o sonho. Aquele que tem minha palavra, fale minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Aqui no verso 28 está falando que se você tem um sonho, conte o sonho. Não é para você falar que foi Deus que falou, ó, tive um sonho assim, assim, tudo bem. Agora, você falar que sonhou e falar assim, não, Deus me revelou em sonho, foi a revelação. Foi revelação nada, tá? Tem que saber se foi realmente uma revelação. Tem muitas pessoas aí falando que teve revelação quando não teve. Mesmo em sonho, irmão, você tem que ter cuidado. O profeta que tem o sonho, conte o sonho. Ou seja, está falando que você conte como sonho. Não sai por aí falando que foi Deus que falou. Quem tem minha palavra, fale minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Então aqui a Bíblia está comparando a palavra com trigo e o sonho com palha. Por que o sonho com palha? Porque o sonho ele pode oscilar. Você pode sonhar uma coisa hoje e amanhã sonhar outra. Tá? Então o sonho ele muda. Já a palavra ela não muda. A palavra é trigo. Por que é trigo? Porque a palavra é alimento, né? E a palavra é o próprio Senhor Jesus encarnado. Jesus é a palavra que se fez carne. Jesus, ele nasceu em Belém, que é a casa do pão. O trigo, se faz o pão com o trigo, né? E Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ali só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus se chama de trigo. Então a palavra é trigo que faz alimento para a nossa alma. Então a palavra do Senhor, ela é o trigo, ela é o alimento verdadeiro, não o sonho. O sonho é oscilante como uma palha que vai para um lado para o outro, queima e acaba. Mas a palavra do Senhor é provada no fogo e ela fica purificada 7 vezes. E aí ele vai continuar falando no verso de 9 justamente isso. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eu sou contra os profetas do Senhor que furtam as minhas palavras, cada um seu próximo. O que é furtar a palavra? Furtar a palavra é roubar a palavra. Tá? É você torcer a palavra, inclusive o texto mesmo desse capítulo vai falar sobre pessoas que torcem a palavra. Pessoas que furtam a palavra, ela simplesmente pega a palavra, bota de lado para falar suas próprias ideias, seus próprios sonhos, quando na verdade, né, o que tem que ser falado é a palavra. Esse que é o verso 31, eu sou contra os que profetas que usam a sua língua para dizer, ele disse. Verso 32, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que contam e fazem errar meu povo com suas mentiras, com suas leviandades, pois eu não enviei, nem mandei, nem de ordem trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então esta palavra de Jeremias, vou parar aqui no capítulo 23, ela fala exatamente o que aconteceu naquela época, e o que acontece também hoje, não é? Nós temos que ter cuidado com o sonho, temos que pedir discernimento, oração. Você pode orar até anos por um sonho e algumas vezes você não vai nem falar, porque pode ser que tenha sido uma promessa para você ou algo que Deus te revelou para que ele também possa cortar o mal, não é? Porque Deus, ele pode falar, mas também tem coisas que é para você guardar no seu coração e não sair por aí falando. Então, na verdade, né, o que acontece? Temos que ter muito cuidado com já vou terminar aqui para fechar, porque eu não sei nem se o áudio vai poder ser enviado pelo WhatsApp, porque áudios muito grandes não dá para enviar. Temos que ter muito cuidado com as profecias para não, né, dar lugar para espíritos que não sejam o Espírito Santo. Temos que ter convicção absoluta de que somos consagrados a Deus. Não precisa forçar a barra, tá, para ser batizado com o Espírito Santo alguém, ou para ser usado. Por exemplo, eu já vi nas igrejas acontecerem, né, as pessoas, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas vão à frente buscar o batismo com o Espírito Santo, o que é bíblico, né? Temos que buscar os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ele é o batizador. Só que depois de ficar quase uma hora buscando, algumas pessoas voltam para o seu lugar sem falar línguas. E eu já vi pastores dizendo assim, irmão, você não foi batizado, mas você foi queimado. Foi só queimado.
Isso é mentira, porque o batismo, ele não é um processo, o batismo é um ato. Você é batizado com o Espírito Santo, fala novas línguas, ou então você não é batizado. Deixa eu só abrir um parêntese, porque uma coisa é você ser batizado, outra coisa é você ser templo do Espírito Santo. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas quando você crê em Cristo, ressurreto, que morreu para os teus pecados, você é templo do Espírito Santo. Tanto isso é verdade que Jesus, após ressuscitar, ele assopra sobre os seus discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. E Jesus assopra, eles recebem o Espírito Santo, mas também, mais na frente, os mesmos que Jesus assoprou o Espírito Santo, eles vão receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então, uma coisa é você ter o Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo, e outra coisa é você ser batizado, você ser revestido, é ser vestido de novo, capacitado para ser testemunha. Atos 1:8, isso já é outro assunto, né? Então vamos aqui agora, já falamos sobre os varões, né? Os varões, cuidado com a profecia, né? Temos que ser guiados. Se o Espírito Santo me levantar, irmão, para profetizar para alguém, eu posso estar numa igreja batista, numa igreja que é geladeira freezer. Eu vou levantar e vou falar tudo, eu não quero saber se vão me matar, se jogar para fora, eu vou falar tudo. Agora eu posso também estar numa igreja mais pentecostal possível, e se Deus também não quiser me usar, eu vou ficar lá na minha, quieto o culto todo. Não adianta você querer, né, porque tem aquele tipo de irmão que ele simplesmente ele vai de acordo com a música, com o corinho de fogo, né? Quando na verdade o Espírito Santo quer usar alguém, não precisa dessas ajudas. Vamos para as irmãs aqui. Ezequiel capítulo 13 vai falar, vamos ler aqui algum texto, depois nós vamos falar, para fechar aqui o áudio. Filho do homem, Ezequiel 13, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam dizendo que profetizam só do seu coração. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito e que nada ouviram, nem viram. Os teus profetas de Israel são como raposo no deserto. Não subisse as brechas, nem reparaste de muro para a casa da casa de Israel, para estar firme no dia da peleja do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosos que dizem o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. E fazem que espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade, não falaste de adivinhação mentirosa, quando disseste o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade, visto mentira, portanto, eis que eu sou contra a voz do Senhor Jeová. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem no resíduo da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Portanto, andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Quando um edifica a parede, eis que os outros cobrem com argamassa não temperada ou com cal não adubada. Diz aos que cobrem com argamassa, cal não adubada, não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, vós pedras grandes de saraiva, caireis, um vento tempestuoso fenderá. Verso 7. E tu, agora contra as irmãs. Contra as irmãs não, contra as mulheres, neste caso aqui, tá? E tu, filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetiza do seu coração, profetiza contra elas. Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, ai daquelas que costuram pulseiras mágicas ou almofadas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas, a fim de enganá-las. Porventura enganareis meu povo para manter-vos a vossa própria vida? E vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada, por pedaços de pão, para matar as pessoas que não havia de morrer, para guardar vivas as almas que não deveriam viver, mentindo assim meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra as vossas pulseiras, com que vós ali caçais almas como se fossem aves. E arrancarei de vossos braços, soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaros, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará nas vossas mãos para ser caçado, sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecesse o coração do justo, com falsidade não havendo entristecido, fortalecesse as mãos do ímpio, para que não desviasse seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Verso 23, portanto não verei mais vaidade, nem fareis mais adivinhação, mas livrarei meu povo da vossa mão e sabereis que eu sou o Senhor. Bom, Ezequiel 13, Ezequiel está profetizando também justamente contra os falsos profetas, falsas profetisas, porque o povo já estava no cativeiro e o povo insistia, não é, em querer profetizar e prender almas, como se almas fossem aves em gaiolas, como se eles fossem dono das almas, não é? E no verso 2, Ezequiel vai falar, profetiza contra os profetas de Israel que dizem só o que profetizam, que vê o seu coração, não é?
verso 3, profetas ou que seguem seu próprio espírito, que nada viram. Então o que havia aqui eram profetas que não tinham visto nada, estavam falando que viram. Né? Qual é a profeta que vai estar em sequência aqui em Ezequiel? É a profecia de Jeremias, quando vai falar dos 70 anos de cativeiro. As pessoas estavam profetizando que Israel ia voltar do cativeiro, e Ezequiel está combatendo justamente esse tipo de coisa ali, né? Estavam vendo visão de vaidade, falando que Deus mandou, e verso 6 vai falar, e mandando as pessoas esperar o cumprimento da palavra, né? Deus, irmãos, quando ele fala, ele cumpre, né? Ele vai cumprir porque ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Né? Mas tem coisas que você tem que buscar em oração. Uma profecia de Deus, você pode ter certeza que ele vai usar pessoas em qualquer lugar. Não precisa você ir buscar a profecia. Muitas pessoas estão errando nisso. Vou lá que lá tem muita profecia. Tá. E se chega lá, for outro espírito que falar para você, você vai ser enganado. Quando Deus quer usar uma profecia para você, usa até na rua, como já aconteceu comigo, dirigindo um volante para ensinar, o rapaz foi usado em profecia, em revelação, falou algo para mim que só eu sei que Deus falou para mim em revelação e nem ninguém sabe. Então, quando Deus quer usar alguém, ele vai usar na rua, no seu trabalho, na escola, na faculdade e na tua própria igreja. Não precisa você ir atrás, tá? Não precisa você ir atrás da profecia. A profecia vai ter que vir até você, porque na nossa igreja tem vários membros, na sua igreja tem vários membros, e se ele quiser usar alguém, ele vai usar. Mas não tem ninguém na brecha, então você que tem que entrar na brecha. Se não tem ninguém, então você entra para que Deus use você. Aleluia. E o texto vai continuar falando. Tivesse visão de vaidade, tem muitas coisas aqui em Ezequiel 13 que está semelhante a Jeremias 23. Eu vou pular aqui, né? Porque para poder ganhar tempo. Aí no verso 11 vai dizer: diz aos que cobrem de cal não adubado, né, que haverá, essa parede vai cair, porque um edifica a parede e o outro, né, aduba, embolsa com cal não adubado. Jesus vai usar esta palavra, vai falar quando ele fala que vocês são semelhantes ao sepulcro caiado, é isso, né, os fariseus. E Paulo também vai falar para o sacerdote: ó parede branqueada, Deus te ferirá. É isso que Paulo vai falar, porque nós, amados irmãos, não devemos querer ser uma coisa que nós não somos. Nós não nós não temos que mostrar para alguém, tá, uma coisa que nós não somos na verdade. E o sumo sacerdote no tempo de Paulo, e os sacerdotes e os fariseus no tempo de Jesus, queriam mostrar algo que eles não eram, né? Então eles na verdade eram parede branqueada. O que é edificar uma parede de cal não branqueada? É alguém profetizar uma mentira e o outro vai lá e fala assim: não, realmente é de Deus. Ou seja, um está ajudando o outro com a mentira. Né? Então o profeta de verdade, ele busca Deus, ele é prudente, mas ele desmascara a mentira, a falsidade e o pecado dentro da casa do Senhor. No verso 17 vai falar contra as profetisas que fazia várias feitiçarias para prender almas. Tinham véus enfeitiçados e que prendia almas como se fosse aves. Tinha prazer em prender almas. Jesus, ele veio libertar as almas do cativeiro e não prender. Não é? E essas pessoas prendem as almas como se fosse aves. As almas são do Senhor. Toda alma é minha, Ezequiel 18 vai dizer, diz o Senhor, tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Pedro, ele sabe disso, vai dizer: apacentai o rebanho do Senhor, não como tendo domínio sobre ele, não como tendo domínio sobre a herança do Senhor. Então a herança do Senhor, as almas são de Deus, e profetas por aí profetizam para poder prender as almas, né? São pessoas manipuladoras, né? Essa é uma das características do espírito de Jezabel. Ela manipula as pessoas, né? Veja que Acabe, quando quer pegar a vinha de Nabote, né, o que Jezabel fala? Eu vou conseguir esta vinha. E ela pega Nabote, exalta Nabote. Nabote é um grande homem e bota ele no trono, fala que ele é rei. E depois ela fala para as pessoas: agora vai lá e fala que ele é mentiroso. Aí fala: mentiroso. E ela manipulou toda uma situação para poder pegar a vinha de Nabote. E depois falou para Acabe: Acabe, pega que a vinha. Então Jezabel, ela manipula os meios, falando que o fim justifica os meios, ou seja, ela não se importa. Então o profeta que tem espírito de enganador, espírito de mentira, que prende almas, ele manipula as almas, ok? Eu falo aqui para os irmãos que congregam comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês querem ficar, que aleluia. Se quer ir embora, vai para outra igreja, ué. Eu não sou dono da alma de vocês.
Quem falou isso? Tem pastores aí que proíbem até os irmãos de visitarem. Realmente tem igreja que não é bom nem visitar para você não ouvir uma heresia. Mas quem sou eu para prender as almas? E as almas pertencem ao Senhor. Jesus é o bom pastor. Ele diz que aquele que segue, ele entra e sai. E as almas do Senhor está na mão do Senhor Jesus. As ovelhas são livres, não são propriedade humana, né? As ovelhas pertencem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, para encerrar aqui, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos que ter o discernimento. Né? Chegou o tempo que nós temos que discernir. Eu vou terminar aqui contando um arrebatamento que eu tive. Né? Eu congregava numa igreja, essa igreja é muito pentecostal mesmo, mas uma igreja mais pentecostal que possa existir na Terra, é esta igreja. E aqui no Rio ela é muito conhecida. Deus não mandou falar isso, revelar nomes, então não vou revelar, só vou falar o que aconteceu. Né? E ali, eu de todo o meu coração servindo a Deus, já fazendo a aula da escola dominical dessa igreja, isso já tem, irmãos, tem mais de 10 anos, deve ter uns 15 anos atrás. E aí, eu estava lá, né, servindo ao Senhor pela misericórdia, e ao mesmo tempo também buscando a Deus, em oração, clamando a Deus, pedindo a direção de Deus, a orientação, enfim, na minha sinceridade, pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí um dia eu estava na minha casa, tá? Isso não foi sonho, foi algo bem real. Inclusive está na palavra. Eu estava deitado, quando eu fechei meus olhos para dormir, eu vi que desceu sobre a minha cabeça uma mão muito grande, e esta mão muito grande, branca, ela, ao mesmo tempo que entrou uma veste branca em mim, ela me tomou pelos cabelos, me levou a um lugar, que eu não sei qual é o lugar, era um cenáculo fechado, muito branco, clarinho, e ali mostrou as 3 irmãs do círculo de oração. Tá? As 3 irmãs, e o Espírito Santo falou para mim, uma tem o espírito da mentira, outra tem o espírito do engano, outra tem o espírito da cobiça. E depois disso, né, eu voltei, e depois eu fiquei muito em comunhão com Deus. E aí, resumindo, o que acontece? Existe hoje, no meio do povo em geral, isso foi um exemplo, mas isso acontece por aí também, pessoas que profetizam, marcham, mas na verdade é um espírito enganador. É claro que foi o que eu falei no início do áudio. Existe também o espírito genuinamente, o mover genuíno do Espírito Santo. Então eu não saio falando por aí que todos que têm alguma manifestação espiritual neste caso, tá, um espírito enganador. Não é assim. Geralmente isso acontece com o tipo de pessoa que quer vanglórias, que quer aparecer, não é? Que não espera a exaltação de Deus. O dom ele não é fabricado, tá? Eu não posso ser usado porque eu quero. O dom é Deus quem usa a pessoa. É o Espírito Santo que usa a pessoa naquilo que é útil, naquilo que vai servir para edificação, e é tudo com ordem, com decência. O que é ordem e decência? Tudo tem um momento exato da pessoa ser usada. A pessoa pode também, na verdade, ter o Espírito Santo, mas também não ter maturidade espiritual, e aí para isso ela vai precisar de um pastor que oriente ela, e não um pastor que queira matar ela espiritualmente. Está entendendo, irmãos? Porque tem pastores aí que Deus começa a usar um irmão, a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa lá rodopia, marcha, profetiza, e o pastor, por não ter discernimento e sabedoria, ele vai e mata aquela alma, chamando a alma no gabinete para dizer, olha, isso não é Deus. Você não está sendo usado por Deus. E aí aquele pastor sem o Espírito Santo, ele vai falar que não é Deus e vai estar pecando contra o Espírito Santo, e aquele irmão sem preparo nenhum vai enterrar o dom, e por isso ele pode morrer espiritualmente. E foi o que quase aconteceu comigo, né? De quase enterrar o dom, porque eu fui chamado nos gabinetes, quando fui batizado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é real, ele usa a igreja, mas você tem que ter cuidado, né? E sobre a questão dos arrebatamentos, é o seguinte, arrebatamentos são bíblicos, né? João foi arrebatado, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, mas tem, principalmente nessa época de internet, aparecido vários arrebatamentos que não condizem com a palavra, irmão, não está de acordo com a palavra. Eu creio em arrebatamento, só que as pessoas estão contando coisa, né, que não está em concordância com a palavra. Você vê soberba, as pessoas soberbas, né, querendo chamar para si a glória, como se a glória fosse dela, fora da palavra. Não vou nem falar aqui os temas, porque são muitos,
mas tem pessoas que estão compartilhando, né, arrebatamentos de pessoas que sequer não sabem de onde são, nem de que igreja são, nem se essas pessoas realmente existem, tá? Estão falando contra a Bíblia, estão contra a palavra, só que as pessoas estão acreditando, porque são pessoas que não são bereanas, não examinam as Escrituras. E por não examinar as Escrituras, elas estão sendo enganadas. Então tem que estar em conformidade com a palavra. Se sair fora da palavra, não é para aceitar. Tá? Se sair fora das Escrituras, você tem que rejeitar. Até se um anjo descer do céu e pregar outra palavra, tá? Vai ter que ser rejeitado, vai ter que ser rejeitado. Eu vi esses dias, esqueci até o nome da pessoa, e a pessoa ela é arrebatada e ela diz que ela não vai ser igual a Paulo, porque Paulo não era um pregador que pregava a verdade como é que ela devia ser, porque Paulo, ele pregava a sua graça. Essa pessoa é uma ignorante bíblica, né? Tem uma ignorância da palavra. Paulo, em Atos capítulo 24, 25, ele vai falar que é uma palavra para Félix, que Félix, a Bíblia diz que ficou apavorado, tratando ele da temperança, né, do juízo vindouro, da justiça. Félix, espavorido, apavorado, disse: Paulo, vai, que na ocasião te chamarei novamente. Então, a pregação de Paulo deixava a pessoa apavorada. Paulo vai falar sobre, escrevendo aos Tessalonicenses, que o Senhor veio com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem Deus e do que desobedecem o Evangelho, e que por castigo padecerão eterna perdição diante do Senhor, diante de seus anjos. Então, Paulo pregava a verdade. Então, quando eu vi este comentário da pessoa que postou o vídeo, eu detectei ali Satanás puro, ou seja, a exaltação humana da carne. Né? Tem também a questão dos vídeos e áudios, né, do Kenzo Atsushi, do Robert Atsushi, que são tremendos testemunhos, inclusive de acordo com a Bíblia, só que são pessoas que ninguém sabe onde está a igreja. Eu busquei na internet procurando saber onde era a igreja dele, não achei. Eu busquei do filho, também não achei. Porque hoje em dia, irmão, se você buscar alguma coisa minha, eu que não sou um pastor conhecido, minha igreja tem poucos membros, você vai achar coisas minhas. Você vai achar, mesmo a pessoa não tendo Facebook, a pessoa não precisa ter Facebook, tá? Não precisa ter Facebook, pode não ter Facebook, WhatsApp, nem YouTube. Mas se você procurar, você vai achar alguém falando de mim, alguém falando de outra pessoa, você vai achar. Tá entendendo, irmão? Por quê? Vou dar aqui um exemplo, né? Eu não vou citar o nome do meu filho não tem rede social. Ele já tem 20 e poucos anos, ele simplesmente não quis. Né? E aí, se você digitar o nome dele lá, eu já fiz isso por teste, eu achei eventos que ele participou. Tá entendendo, amados irmãos? Então, com a versão da internet, a pessoa pode não ter rede social, isso não é desculpa. Você vai digitar o nome dessa pessoa, vai aparecer alguma coisa relacionada. Mas não aparece a igreja do Kenzo, não aparece a igreja do Robert Atsushi, inclusive era um testemunho que eu gostei bastante, né? É muito tremendo o conto das coisas que acontecem ali, mas você vê que essa pessoa simplesmente ela não tem registro nenhum. Não aparece a igreja, não aparece de onde ele veio, ninguém sabe onde é que ele foi, ninguém nunca foi na igreja deles, porque o filho do Kenzo, Robert Atsushi, ele tem uma igreja, parece na Hungria, só que se alguém vai lá, ninguém acha essa igreja, ninguém nunca ouviu falar. Não é? Se alguém vai na igreja onde ficou 20 anos, na igreja do pai dele, ninguém sabe nunca onde teve essa igreja lá. Então, assim, são coisas que são aparentemente personagens fictícios e que estão falando que são pessoas reais, não é? Então nós temos que ter muito cuidado, porque são coisas que sutilmente vai fazendo você se distanciar da Bíblia. Então a Bíblia é a regra de fé e de prática. Então nós temos que ter cuidado, está sendo postada muita coisa aí, não é? Eu conheço uma irmã, essa irmã já veio congregar na nossa igreja e veio visitar apenas, e esta irmã foi numa igreja de revelação, e chegando lá falaram para ela que ela estava grávida. E aí ela estava prestes a se divorciar, o marido estava abandonando ela, e ela se alegrou com aquilo, e ela acreditou, né, e tentou ajeitar lá o casamento, mas na verdade acabaram se separando porque na verdade era mentira. O que acontece é que estão falando muitas profecias aí mentirosas, e o pior, muitas pessoas estão indo atrás para ouvir. Existem igrejas que têm o seu carro-chefe, vamos dizer assim, né? Qual é a maior atração da igreja? A atração, vamos dizer, tem que ser Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo tem que atrair as pessoas. Mas vamos dizer assim, tem igreja que você vai lá porque o pastor tem uma boa palavra,
né? Tem igrejas que tem muito louvor e tem igrejas que tem revelação. E muitas pessoas vão atrás dessas revelações. E chegando lá, não estou falando todas, elas vão ouvir revelações muitas vezes que não são de Deus. É a carne do homem querendo aparecer. Tá me entendendo, amados irmãos? Então, que fique bem claro, os dons existem, só que tem pessoas falsificando os dons, né? Esse áudio é justamente para falar sobre isso. Eu vou falar sobre os dons espirituais. Existem os dons de revelação, de visão, de profecia, tá? Mas esses dons não são manipulados pelo homem, não pode ser uma invenção, não pode ser o sonho de acordo com o teu próprio coração, com aquilo que você quer pensar, porque o sonho muitas vezes é o pensamento do seu coração que você está vendo ali, né? A revelação de Deus, ela bate certinho e ela não é de acordo com a aparência, tá? Ela não é uma palavra que nem você sabia que ia falar e você se espanta com aquilo, você fala assim, como é que pode? Eu não sabia que ia falar isso, Deus colocou a palavra e você mesmo aprende com aquela palavra que você fala, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então a profecia ela não pode ser manipulada, ela não pode ser inventada. Nessa época de internet, estão postando coisas mentirosas para ganhar visualizações. Então é só Jesus na causa, amados irmãos. Temos que estar debaixo da oração, do sangue do Senhor Jesus, para não sermos enganados. Profecia tem que estar de acordo com a palavra. Aí ontem eu vi mais uma, né, só para encerrar aqui, que o irmão foi arrebatado e ele disse que os anjos da igreja são anjos mesmo do céu, né? Não é o pastor nem aquele que preside sobre a igreja, são anjos mesmo. Aí eu comentei lá, né, o seguinte, se são anjos da igreja, então como é que pode, para a igreja de Éfeso ele diz, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor. Será que um anjo caiu e teria a possibilidade de voltar ao primeiro amor? Como é que ele diz para a igreja de Esmirna, né? Conheça as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Anjo pobre? O anjo da igreja, irmão, é o ministro que está à frente da obra que Deus colocou, né? Igreja de Pérgamo. Conheça as tuas obras, né? Que você está onde está o trono de Satanás, mas eu tenho algumas coisas contra ti. Tirar os que seguem a doutrina de Balaão e vai falando, né? Igreja de Tiatira, tu guardaste a minha fé. Fé, irmão, é coisa desse mundo, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, e quem está no mundo espiritual, que são os anjos, ele já vê. Então ele não precisa crer em Jesus pela fé, porque ele já vê Jesus. Então os anjos da igreja são homens que na verdade são anjos de Deus na terra. Tá? O anjo de Sardes tem nome que vive e está morto. Será que existe o anjo morto? Anjo literal? Ou será que está falando de um anjo da igreja que por algum motivo morreu espiritualmente? Hein? Então é uma casa a pensar. A igreja de Filadélfia, guarda o que tem para que ninguém tome tua coroa. O texto é dirigido ao anjo da igreja. Ele fala ao anjo, tudo que está acontecendo com o anjo é para passar para a igreja. A igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja, eu sei as tuas obras que não é quente nem frio, é morno. Então o anjo não tem anjo literal, irmãos. Fala que o anjo da igreja são anjos como Gabriel, como Miguel, né? Não são pessoas. E isso também é antibíblico. Então os irmãos têm que examinar a palavra. Nós temos que estar percebidos quanto a isso. Enfim, vou terminar este áudio aqui agora, em nome de Jesus, e vou fazer outro depois, para entrar em outra parte da questão que muitas pessoas não terminam aqui, essa questão. Porque tem a questão dos falsos profetas que profetizam mentira, tem a questão de pessoas que imitam bichos, né? Tem uma série de coisas aí que nós temos que buscar no crivo da palavra. Amém? Deus abençoe a todos, Pai do Senhor Jesus, para a glória do nome santo do Senhor Jesus, que nós viemos filtrar tudo de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, você pega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, procura saber quem é, se essa pessoa realmente existe, não é? Agora, uma coisa é a pessoa fazer um livro de ficção, né, com algumas lições baseadas na Bíblia, como é o caso de Nárnia, como é o caso de Esse Mundo Tenebroso, foi um livro que vendeu muito tempo atrás, Deixados para Trás. São coisas fictícias, baseadas na Bíblia, mas mesmo assim nós temos que ver se realmente está de acordo com a Bíblia. E outra coisa é a pessoa inventar um ser fictício e falar que realmente aquela pessoa existe. E aí se torna um pecado, e um pecado grave. E nós não podemos ser enganados. Deus não nos tirou do mundo para a gente ser enganado dentro da igreja. Ok? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.